eu conto com o seu entendimento, eu conto com a sua compreensão. Se você chegou agora, eu quero te tranquilizar, você não perdeu nada ainda, porque a gente teve alguns problemas técnicos que atrasaram, a gente entrou no ar e saiu, mas a Marcela acabou de me dar feedback. Eu espero, filha, que você fique por perto, para a gente saber se... Eu não quero que ninguém fique prejudicado, né? Eu sei que você que está em casa, no feriado, está dedicando o seu precioso tempo porque você entende que tem ganhos com isso. E eu estou aqui, no conforto da minha casa, comprometida em realmente entregar valor para você, entregar uma transformação de relevância aí para o seu negócio de consultoria ou de coaching. E na noite de hoje eu vou te mostrar uma estratégia para você construir uma proposta irrecusável, para você ser capaz de forma muito fundamentada, segura, equilibrada e bem profissional, de mostrar aí para o empresário que você é a pessoa certa para resolver o problema dele e que vale a pena te contratar porque você realmente vai fazer a diferença. Então, papel e caneta na mão, vamos lá que eu vou iniciar aí o compartilhamento. E você que está comigo desde o início já conhece esse mapa aí. Esse mapa mostra o percurso que eu estou fazendo com você. E por que que eu construí esse percurso? Por uma razão muito simples. Eu trabalho como coach há muito mais de 10 anos, como treinadora de empresas desde 2003. Eu atuo em grandes empresas e desde sempre eu quis entregar valor para donos de negócio, para gestores de grandes empresas. Por isso é que eu me tornei uma coach executiva, uma coach de negócios. E como eu conheço os desafios de ser dona de um negócio dessa natureza, foi por isso que eu construí esse raciocínio que está aí na sua tela. Hoje nós estamos na live 4. Na live de amanhã você vai aprender como conquistar o seu primeiro cliente de coaching de negócios, porque eu vou te mostrar como defender a sua proposta, como fazer um show de apresentação da sua proposta e principalmente envolver o seu cliente potencial para que ele lhe dê um sim. Na live 6, você vai aprender a superar as objeções, negociar e realmente construir um acordo aí com o seu cliente potencial. Na live 7, você vai entender quais são os próximos passos para que o seu negócio continue a ter contratos, faturamento, independente de crise, independente de quarentena, que você consiga continuar faturando aí no conforto da sua casa, sim, porque eu tenho convicção absoluta que você não precisa esperar a pandemia acabar. É possível continuar a prosperar, fazer com que o seu negócio continue a faturar, ter clientes aí no conforto da sua casa. E finalmente a gente vai fazer uma live de perguntas e respostas. Se você tem alguma dúvida específica a respeito desse conteúdo, o que eu recomendo é que você comece a mandar suas dúvidas aí para o meu direct ou responder os meus e-mails trazendo as suas dúvidas. Eu estou à disposição, vai ser um prazer te ajudar e interagir com você de pertinho. É por você que eu estou aqui. É para te ajudar, para te entregar valor. E aí eu quero, na noite de hoje, responder essa pergunta. O que torna a sua proposta irrecusável para o empresário? Muita gente tem uma percepção equivocada, bem equivocada, de que fazer uma venda é convencer, é gerar no outro uma persuasão. Essa palavra tem sido usada muito. Gatilhos mentais, enfim. Mas o que eu vou te mostrar aqui na noite de hoje não tem nada a ver nem com gatilhos mentais, nem com persuasão. Trata-se de ser efetivo e muito influente. E o que é uma pessoa extremamente influente? Se você for prestar atenção nas pessoas que são muito influentes, elas são especialistas no outro. Uma pessoa que é influente muito acima da média, ela entende 100% o que o outro prioriza, o que é valor para o outro. E é isso que eu vou te mostrar aqui. Como você construir a sua solução com base em todas aquelas informações que você fez na reunião que a gente trabalhou ontem, né, a respeito aí da investigação da necessidade do seu cliente potencial. E tem algumas características que podem tornar sua proposta uma proposta de muita relevância, que chame realmente a atenção do seu cliente potencial. E eu vou compartilhar algumas com você, as mais importantes, para que você tenha em mente que isso aqui são requisitos
que você precisa atender. Qualquer proposta que não atenda a esses requisitos aqui é uma proposta menor, com menos chance de obter o sim do seu cliente. Então, vamos lá? Primeira coisa é a aderência. Quando eu falo de aderência, eu me refiro a uma proposta que seja decididamente um espelho daquelas necessidades que você identificou. Lembra? Lá na live 2 e na live de ontem, a gente falou bastante sobre como entender a necessidade do cliente, a expectativa do seu prospect, entender a dificuldade que ele enfrenta. E não é por acaso, nem é para ser agradável. Quando você faz um briefing bem feito, uma investigação de necessidades documentada, bem documentada, você tem elementos muito ricos para ajudar o seu cliente potencial a aceitar sua proposta. Na realidade, trata-se de construir uma solução que seja 1000 vezes mais importante para ele do que para você. Isso é que é uma venda consultiva de alto nível. Então, a sua proposta, ela tem que conter todos os elementos que o cliente potencial compartilhou com você na primeira reunião. Lembra que eu falei que venda consultiva é uma venda que é feita em 2 etapas? Então, naquilo que a gente trabalhou na live de ontem, que você aprendeu a fazer uma bela investigação de necessidades, você construiu todos os elementos da primeira reunião da venda consultiva. Hoje, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar, eu vou te dar todos os elementos para você construir com aquela informação uma excepcional, uma proposta irrecusável. E para ela ser aderente, ela precisa ser um espelho exato. Ela tem que se casar. A sua proposta precisa se casar com todos os elementos que você anotou aí no seu registro da primeira reunião. Isso é o que é uma proposta aderente. Outra coisa importante, eu diria que isso é essencial mesmo, é que a sua proposta não seja construída só por você. Eu acho, eu quero, eu preciso, eu vou prescrever, a ferramenta que eu sei, a ferramenta que eu gosto. Esqueça. Isso aí é tudo sobre você. E é tudo que vai te atrapalhar. Uma proposta para ser validada, para ser aceita pelo cliente, ele precisa se reconhecer na sua solução. Como que a Cássia faz isso na prática e funciona muito bem? Quando eu chego para interagir com o cliente, já bem antes, lá na primeira reunião de venda consultiva, que a gente conversou sobre ela ontem, eu sempre procuro devolver para o cliente o meu entendimento. Então, como que eu faço isso na prática? Senhor cliente, você está me contando a respeito do seu negócio, que a sua dificuldade hoje é que você, que é dono de restaurante, tinha lá uma clientela enorme, fiel, e de repente veio a quarentena, você foi impedido pela lei sanitária de manter pessoas sentadas aí no seu restaurante e agora você só pode fazer venda de quem tinha aí na porta. E pelo que eu estou entendendo, isso representou uma ruptura, uma quebra aí no seu faturamento da ordem de 40%. É isso mesmo, seu cliente? Eu entendi certo. Eu devolvo para o cliente tudo que ele me conta. E quando ele me fala, é isso, Cássia, ele está se tornando um coautor da solução dele. E é isso que torna a sua proposta realmente legítima. Além de ser aderente, o cliente precisa validar o tempo todo, tanto o entendimento da realidade dele, lá na primeira visita da venda consultiva, na sua primeira reunião virtual, quanto na hora que você for apresentar a sua solução, ele também precisa falar, nossa, é isso aí mesmo, eu me vejo nisso, é isso mesmo. Cássia, você conseguiu enxergar toda a verdade sobre a minha expectativa, sobre o meu negócio. Eu, Cássia, gosto de montar a minha solução bem visual. Você está aí conhecendo como é que eu trabalho e organizo as minhas informações nas minhas aulas, nas minhas lives. Você já percebeu que eu gosto de fazer? Organizar informação para você
de um jeito divertido, fácil de entender, por uma razão muito simples. O nosso cérebro é eminentemente visual. Inclusive, as pessoas que nascem privadas da visão, elas constroem informações de forma visual com a imaginação. Tem estudos de neurocientistas que provaram isso. Pessoas que nasceram cegas e fizeram uma cirurgia e voltaram a enxergar, pessoas que enxergavam e paravam de enxergar, enfim, o nosso cérebro é visual. E por isso, construir uma proposta visual fica fácil do cliente se envolver com aquilo que você se apresenta, o interesse é maior, a conexão do cliente com a solução que você apresenta se torna mais leve, mais fácil. Ela também precisa se vestir de uma verdadeira solução. Ela precisa parecer para o seu cliente potencial uma solução para o problema que ele tem. Então vamos lá voltar no caso do dono de restaurante. O que esse cara precisa é criar novas linhas de produtos ou serviços para que o restaurante que ele tem volte a faturar, mesmo vendendo para os clientes que vão lá comprar dele na porta a quentinha. Então, vou te dar um exemplo. Esse cliente pode criar produtos congelados para a segunda refeição do dia. Eu, como dono de casa, estou com raiva, com preguiça do meu fogão, porque eu sou empresário, mas sou dono de casa. Eu estou em isolamento social como você, como todo mundo. Aí a gente faz o almoço. Eu e a Marcela, a gente se reveza. Quando chega a noite, aí tem que fazer jantar. Ai, meu Deus. Olha, se alguém me fornecer refeição congelada em porções menores, eu vou ficar muito grata. E isso é um jeito de vender mais para os clientes que já estão lá na porta. É possível aumentar o faturamento quando você diversifica o portfólio de produtos ou de serviços. Então, a sua proposta precisa aparecer para o cliente uma solução. Seu cliente, olha, você vai poder, através da minha ajuda, pensar em possibilidades de aumentar o seu faturamento, otimizando a sua estrutura de custo fixo. Outra coisa, o cliente precisa enxergar de verdade na sua proposta um potencial de transformar a realidade que ele tem. Então, ele tem lá um problema, ele tem lá uma série de obstáculos que você identificou na primeira reunião, e quando você constrói uma proposta irresistível, ela precisa ser percebida pelo seu cliente potencial como uma solução que vai transformar a realidade dele. E você precisa deixar isso claro na hora de apresentar a proposta. E é claro que não é só na hora de apresentar. Na hora que você vai conceber a sua solução, você precisa delimitar 3 momentos. Como o cliente está e os problemas que esse cliente tem. Como ele quer estar quando você prestar o serviço para ele. E, finalmente, a transformação que você vai entregar aí para o seu cliente com o seu trabalho. Ele precisa perceber isso. É preciso que o seu trabalho se apresente de forma que o cliente realmente acredite. E como que você gera credibilidade? Com referência de trabalhos que deram certo, com resultados anteriores, com a sua capacidade, com a sua experiência naquele nicho de mercado, nesse tipo de serviço. Enfim, credibilidade é algo que envolve uma série de fatores, mas sem dúvida não pode estar desvinculada de cases de sucesso ou de referências de pessoas respeitáveis. Enfim, a sua credibilidade, ela é fundamentada através de relatos da sua transformação. É preciso também que a sua solução, que a proposta que você vai apresentar para o cliente, ela deixe bem claro aquilo que o cliente te disse lá no primeiro encontro que você teve.
Lembra que ontem eu falei que é preciso que você tenha muita clareza ao terminar a reunião lá com o seu cliente de o que ele espera que aconteça para que a percepção a respeito do seu trabalho seja de sucesso. O que precisa acontecer através do seu trabalho para que ele entenda, olha, Cássia, funcionou. Então, a sua proposta tem que delimitar critérios de sucesso. É preciso também que você mostre para o cliente que você é a pessoa certa, que você é uma autoridade no assunto, que você tem bagagem técnica para fazer essa transformação que você propõe. Porque quando o cliente... Como que eu entendo a venda? Eu falei isso no primeiro desafio e quero trazer esse conceito aqui porque ele é muito pertinente. Para mim, muita gente fala, vender é vergonhoso. Pelo contrário, se você está me vendo aí na sua casa de um tablet, de um computador, de um celular, independente do dispositivo, nada disso seria possível se você não tivesse a figura de um vendedor para te entregar esse valor. Então, vender é, antes de tudo, prestar um serviço de qualidade ao seu cliente potencial. Se esse serviço for percebido pelo cliente potencial como algo que realmente é transformador, que é relevante, que faz sentido, ele vai te dizer sim. E quando que ele te diz sim? Quando ele entende que você tem todos os requisitos técnicos para resolver o problema que ele tem, para ajudá-lo a transformar a realidade. E como que você comunica isso a ele? Mostrando a respeito dos seus resultados, do seu preparo, de quanto tempo você atua nesse tipo de mercado, ou quantos estudos você já fez nessa área, ou quantos livros você já publicou, quantos artigos, enfim. O cliente precisa saber que você não chegou nesse mercado ontem. E se você chegou nesse mercado ontem, mas tem muito preparo, fez várias formações, tem muito estudo ou tem bastante experiência naquele tipo de mercado, você precisa deixar claro para o cliente que você conhece o nicho de mercado que ele atua, que você não chegou nesse mercado agora. Finalmente, a sua proposta precisa despertar algum tipo de emoção no cliente. Porque a venda, ela tem duas vertentes. Uma é a racionalidade, né, que é a lógica. E a outra é a parte afetiva. Se o cliente potencial não entende para quê, muita gente gosta de falar do porquê. Esqueça, em venda você tem que falar sobre a finalidade. O que é que você, senhor cliente, vai ter através do meu trabalho que você não tem hoje? Por exemplo, se você é um dono de negócio, é um coach ou consultor, que está aí bem preocupado com a quarentena, porque o seu faturamento foi muito comprometido com o isolamento social e não sabe como conquistar clientes nesse ambiente que as pessoas estão reclusas, eu, Cássia, sou a pessoa certa para te ajudar, porque eu prospecto na internet há mais de 10 anos. E eu conquisto clientes fazendo reuniões à distância, faço vendas ao entregar valor, como eu estou fazendo aqui para você. E eu gostaria que você prestasse atenção naquilo que você terá quando colocar em prática tudo que você está vendo aqui nesse desafio, que você não tem hoje. Quais as coisas que têm te feito falta e que você vai ter? Pode ser que você visualize, eu terei mais tranquilidade, eu terei mais possibilidade de planejar até o lazer com a minha família. Eu vou ter mais noites de sono de melhor qualidade. Eu vou ter mais dinheiro sobrando lá no meu banco. Eu vou ter possibilidade de colocar no papel aquele projeto que eu estou guardando há muito tempo. E quando você se vê, se imagina fazendo esse tipo de coisa que faz parte do seu projeto de futuro,
Que tipo de emoção você experimenta? Como que você se sente? Quando você leva o cliente lá na frente, faz com que ele ande na linha do tempo. Lembra que eu falei ontem de temporalidade? Fazer o seu cliente se imaginar vivendo a transformação, em contato com a solução. Certeza que o seu cliente experimenta emoções positivas, assim como você experimenta. E o ser humano é um ser que é guiado pelas emoções. Nossas decisões são muito mais afetadas pelas nossas emoções, pelo nosso sentimento, do que pela nossa racionalidade. A nossa racionalidade nos diz o que não fazer, mas o nosso impulso, né? Emoção vem lá do latim emovere, ele vem daquilo que você proporciona ao seu cliente de experiência emocional. Então não abra mão de fazer isso. Não tenha medo de levar o seu cliente para enxergar o melhor e aquilo que é pior, o que pode acontecer. Porque muitas vezes o cliente não consegue enxergar qual é o preço que ele paga por não decidir. Então eu pergunto para você, hoje, olhando aí para o seu negócio, qual é o preço que você vem pagando por adiar decisões que afetam aí o caixa do seu negócio? O quanto isso aí te custa? E o que precisa acontecer para você sair desse imobilismo? Você está realmente disposto a conviver com esse problema, com essa dificuldade, com essa dor? Você está disposto a conviver com essa incerteza e a colocar na mão do governo o resultado do seu faturamento, do seu negócio, e colocar na mão do governo, que não sabe nem o que faz, o seu sucesso? Você está podendo se dar esse luxo? Pois se você não está, saiba que eu também não estou. Eu estou aqui na minha casa 100% comprometida em ajudar você a ter independência e autonomia. Porque é a coisa mais valiosa que um dono de negócio tem. E saiba que toda vez que você aperta o pause ou se ilude que está apertando o pause, estou esperando a pandemia acabar, estou esperando a crise passar, eu estou acreditando que o governo vai resolver meu problema, eu estou esperando a linha de crédito sair. Você está colocando na mão de outras pessoas o futuro do seu negócio. E isso coloca em xeque os planos que você tem para a sua vida, os planos que você tem com a sua família. Você quer fazer isso? Não tenha medo de mostrar isso para o seu cliente. Não tenha medo de fazer o seu cliente enxergar as consequências de não decidir. O preço pode ser muito alto. O que você precisa quando você está concebendo? Olha, a gente hoje não vai falar muito de apresentação da proposta, mas você precisa ter em mente algumas coisas que vão acontecer quando você voltar lá no seu cliente. E é por isso que eu coloquei esse slide aí. Só que eu gostaria de fazer uma pergunta e quero, já de antemão, me desculpar. Me desculpar muito com você que está aqui no Instagram, no YouTube ou no Facebook. E eu quero até confessar aqui uma dor que eu tenho desde que esse desafio começou. Eu busquei uma plataforma para transmitir multicanais porque eu queria levar esta mensagem e ajudar um número maior de pessoas. Eu quero ajudar você e aos seus amigos a ter resultado com esse conteúdo gratuito durante essa semana. Então, se você está entendendo que isso aqui é algo de relevância, marca um amigo aqui embaixo com a seguinte hashtag: eu posso prosperar em casa. E eu quero me desculpar porque eu tenho ficado muito incomodada. Sabe por quê? Porque uma vez que eu estou nessa plataforma, eu não consigo ver os seus comentários e eu não consigo responder. Quem me conhece sabe que eu sempre cumprimento as pessoas que chegam aqui nas minhas lives. Eu gosto de fazer isso. A Cássia é uma pessoa de coração. Eu gosto de fazer isso aqui. Eu amo ter contato com pessoas. Então eu quero pedir desculpas a você. Se eu não tenho dito aqui o seu nome, se eu não tenho dado a você as boas-vindas, é porque eu não consigo visualizar aqui nessa tela os comentários. E quero te pedir um favor. Se você enxerga que tem valor
e eu não tenho interagido, citado seu nome, respondido as suas dúvidas, me manda um direct, vai lá nos meus posts, depois que essa live acabar, e comenta. Traz a sua dúvida. Se você tem alguma consideração a respeito dessa sua experiência aqui no desafio, eu quero saber. Não me deixe sem ter feedback. Eu faço é para você. Fique à vontade para conversar comigo, ok? Então vamos lá. Por que eu coloquei aqui etapas da apresentação da sua proposta comercial? Por uma razão muito simples. Na hora de construir, você precisa ter isso aqui em mente. E muita gente constrói a proposta perdendo de vista esse escopo. Porque o que vai acontecer quando você chegar lá na frente do cliente? É amanhã, na live de amanhã, que eu vou falar sobre isso. Então, eu não quero dar muito spoiler. Mas você precisa lembrar que tem algumas coisas que você vai ter que fazer. E se você não tiver isso em mente na hora de elaborar o escopo da sua proposta, você vai falhar. Você vai falhar. Então, é por isso que eu coloquei isso aqui na sua tela. Você vai ter um momento que você vai chegar lá e vai preparar o cliente para interagir com a sua solução. Então, tem um momento que é de relaxar o cliente. Porque tem um detalhe. Toda apresentação de proposta, existe uma tensão no ar. Porque o cliente vai ter que tomar uma decisão. E você precisa deixar claro, olha, hoje eu trouxe aqui a solução e eu quero ver o que você me diz e qual a posição que você me dá a respeito dessa solução. Se ela faz sentido para você ou não. Se você aceita ou não. Isso aqui como algo importante para o seu negócio ter resultado. Prepara o cliente assim. Agora, depois que você faz isso, tecnicamente você vai ter que ter organizado lá na sua proposta tudo que você ouviu do cliente naquela reunião que eu falei para você ontem. Que reunião foi essa? O momento de investigar a necessidade do cliente. E olha, tem uma armadilha aqui que eu quero te apontar para você não cair nela, não. Tem muita gente caindo nessa armadilha. Eu caí nessa armadilha do passado. Perdi muitos negócios por causa dessa armadilha. Não quero que você perca. Que armadilha é essa? É chegar lá na primeira visita, fazer a primeira reunião, você está lá no Zoom, está no Skype. Como é alguém que você conhece, normalmente existe uma aproximação que é mais cordial, porque você está recuperando um vínculo de relacionamento. E sabe qual é a armadilha? É ficar só no lero-lero, na conversa e não registrar. Aí na hora de construir a proposta, você não tem informações. Então, quando eu falo de recuperar o briefing, é recuperar todos os registros que você fez naquela reunião de investigação das necessidades que eu elaborei com você na live de ontem, lembra? É aquilo que você precisa recuperar. E recuperar assim, olha, seu cliente, tem que ter um slide para isso, tem que ter uma tela para isso, para você mostrar para o cliente que você entendeu toda a dificuldade, as barreiras, a dor, o problema, enfim, as expectativas que ele tem. Só depois disso, de recuperar aquela conversa, é que você vai mostrar para o cliente o que você propõe como uma solução que tem todos aqueles requisitos que eu te falei no slide anterior. Ela precisa ter aderência, ela precisa ser construída a 4 mãos. Então, na hora que você for construir a solução, se você está lá no grupo, você vai ter o PDF com essas informações aqui. E eu recomendo que você consulte esse PDF para construir a sua solução. Caso contrário, a sua solução vai ficar capenga. O cliente não vai entender que aquilo faz sentido para ele. E isso gera um grande problema para você. Então, apresente a sua solução. Olha, seu cliente, eu pensei, na hora que você for apresentar, você vai mostrar para ele esses requisitos que eu te mostrei há pouco. Vai falar, seu cliente, é isso aqui? Isso faz sentido para você? Então, na hora que você for construir a sua solução, você precisa se imaginar tendo essa interação com o cliente. Eu, quando assisti o vídeo, eu gosto muito de ler biografia, né? Principalmente de gênios, pessoas que com a sua atuação transformaram a vida de muita gente. E quando eu fui ler
e depois eu vi o filme, tem uma série, inclusive, lá no Netflix, sobre a vida do Einstein. A coisa mais genial que eu acho que ele fez não foi a teoria, foi imaginar toda aquela realidade para depois, é claro que ele imaginou com base nas observações que ele tinha. E construir uma excepcional solução para o seu cliente é fazer algo como Einstein fez. Ter informações organizadas, porque aí você vai formular uma solução que tem embasamento técnico. Embasamento técnico em quê? Na realidade do cliente. Isso é uma verdadeira venda consultiva. E aí você vai apresentar mostrando para o cliente tudo aquilo que você entendeu da dificuldade, da dor, da expectativa e como você vai apresentar a transformação. Muita gente me pergunta assim, será que eu preciso botar ferramenta? De jeito nenhum. Você precisa colocar o escopo da sua metodologia de trabalho. Não precisa botar, tem gente que vai lá e coloca aquele tanto de ferramenta. O cliente não quer saber de ferramenta. O cliente quer saber o seguinte, você vai ou não vai mudar a minha vida, cara? Você vai ou não vai mudar a vida do meu negócio? É isso. A sua proposta precisa mostrar para o cliente esse potencial transformador. Aí você apresenta e à medida, eu, Cássia, quando vou apresentar, eu gosto de recuperar tudo que eu conversei com ele lá na primeira reunião. Eu gosto de validar a cada apresentação, seu cliente. Quando eu estive aqui naquele dia, a gente conversou sobre isso, isso e isso. E você me disse XYZ. Eu entendi certo? E aí mostra para ele a tela. Por que isso? Eu estou a cada pedaço da solução validando. E na hora que você for construir, você precisa ter isso em mente. Você não vai vomitar a solução de uma vez. Tem gente que põe a proposta numa tela só do Word. Caramba, que canseira. Não faz isso com o seu cliente, não. Você arrebenta com as suas possibilidades de ter sucesso. Vai devagar. Vai no passo a passo. A ideia aqui é obter pequenos sims do seu cliente, para que ele se reconheça e, enfim, possa aceitar como um todo que aquilo é algo que faz sentido para o negócio dele. Aí sim, depois que o cliente validou, você vai poder falar, olha, seu cliente, então, é isso aqui faz mesmo sentido aí para a sua realidade, eu entendi certo, essa proposta que eu fiz, ela faz sentido, ela atende aquilo que você espera como solução. A partir daí, você vai identificar, coisa que a gente não vai falar agora, é na live de amanhã, as objeções e, finalmente, fechar o negócio, que é algo que é alvo do nosso estudo de amanhã. Mas tenha em mente que você vai ter que obter pequenos sims durante a conversa, porque a sua formulação da proposta tem que ter em mente essas etapas, tá? No final dessa live, eu vou te mostrar de uma forma bem esquemática que etapas são estas. Mas é muito importante que você entenda a filosofia que está aqui por trás desse trabalho, porque se você compreender, você não vai ficar constrangido de apresentar isso para o cliente. Pelo contrário, você vai ficar muito desenvolto, porque você estará entregando realmente algo de valor para o seu cliente. E se você, que está aqui comigo nessa live, está gostando, está entendendo que isso faz sentido para você, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook ou até mesmo pelo YouTube. Se você está no YouTube, deixa um comentário embaixo com essa hashtag, eu posso prosperar em casa. Se você, e marca alguém que está gostando desse conteúdo, se você está no Facebook, faça a mesma coisa aí no story do Facebook. Me marca e faz um comentário, olha, Cássia, eu tive na live hoje e o que eu vi lá na sua live me ajudou a rever isso, XYZ. Me dê feedback. Eu quero interagir com você. Interaja comigo, eu estou aqui para isso. Eu estou aqui por você. Eu estou aqui 100% comprometida em ajudar você a virar o jogo e prosperar aí no conforto da sua casa. E por isso, se comprometa também com a solução. A minha parte é te entregar a estratégia. A sua é colocar em prática e me deixar saber se está funcionando, se está fazendo sentido aí para você. Então não deixa de me marcar, não. Se você está aqui no Instagram, tira um print de uma tela e me marque, para eu saber
que isso está fazendo sentido e está transformando aí o seu negócio. Agora, olha só, tem algo que acontece durante a proposta e que na hora de formular você precisa ter em mente. O cliente, ele oscila entre duas emoções relacionadas com o futuro. Uma delas é o medo. Se você trabalha o medo demais, você vai conversar melhor com os clientes mais conservadores, que assumem menos riscos, que são mais amedrontados. E se você tratar de desejo ou ambição, você vai interagir com os clientes mais visionários, que arriscam, que assumem mais riscos. De qualquer forma, durante a sua proposta, você tem que fazer menção às duas situações. Porque nós, seres humanos, oscilamos como um pêndulo o tempo todo entre medo e desejo ou ambição. E isso é o que nos torna irmãos, que nos torna parecidos. Então não tenha medo de interagir com isso. Eu me lembro de uma experiência que eu vivi que me marcou muito. Quando eu fui fazer uma apresentação para um cliente muito importante, só para você ter uma ideia, ele é dono de um escritório de advocacia que tem filial em Paris. E eu trabalhava naquela época lá, muito tempo atrás. Ele já era um grande empresário da área do direito. E eu fui fazer uma apresentação para ele. E quando eu estava saindo, eu encontrei com a minha gerente, ela estava chegando no escritório. E eu falei, olha, eu não vou apresentar essa proposta não, eu estou com muito medo. Eu estou achando essa proposta muito cara. Gente, eu tomei uma sentada, ela virou para mim e falou assim, olha, você está pensando para o bolso do cliente. Só que a realidade que ele vive não é a sua. Você está proibido de fazer isso. Você precisa ir lá e mostrar para ele o que está em jogo nessas expectativas que ele te comunicou quando você visitou ele a primeira vez. Não é venda consultiva? Usa na interação tudo aquilo que ele te disse. Como é que é a conformação do padrão de vida dele? Quais as expectativas que ele tem? O que está em jogo? Qual é o tipo de viabilidade financeira que a família dele tem? Então não tenha medo. Aquilo foi uma grande lição para mim. E lembre que todo mundo é ser humano. O seu cliente tem medo, tem preocupação, tem anseio, tem ambição como você. Fale com o coração, ele vai te ouvir. Ele vai entender que você é de verdade. Ele não vai achar que você é uma pessoa de nariz em pé. É importante interagir com o outro com interesse, como eu estou fazendo com você. Isso dá um tom de verdade, o que é muito importante para o cliente aceitar a sua proposta. Lembrando que isso aqui é para o cliente aceitar. Medo e desejo fazem com que o cliente considere a sua proposta seriamente, enquanto que os motivos de recusa, de dizer não, estão muito mais relacionados com a racionalidade, com aquilo que ele pode perder se ele renunciar à sua proposta, ou aquilo que ele pode ganhar se aceitar. Por isso a importância do que eu falei na live de ontem. Não tenha medo de movimentar o negócio do seu cliente na linha do tempo. Dê temporalidade àquilo que o seu cliente está vivendo. Porque isso faz com que ele se veja lá na frente e ele pode, de repente, renunciar se ele não compreender aquilo que ele pode perder caso ele não decida. E essa é uma excelente pergunta. O que você pode perder em ficar aí postergando uma decisão que você já sabe que precisa tomar? Qual que é seu plano B? Afinal de contas, você tem plano B aí para o seu negócio? Porque se você não tem, caramba, você tem um problema, você está renunciando a ser o timoneiro do barco do seu negócio. E quando a gente não escolhe, a gente é escolhido. Minha avó falava isso. Você vai para o baile, se você não escolhe com quem você vai dançar, pode ter certeza que alguém vai te escolher. Você quer ser escolhido ou você quer ser dono da sua escolha? Mostra isso para o seu cliente. Mostra para ele se ele quer abrir mão de escolher. Agora, de tantos apelos que eu recebi ontem, anteontem e principalmente hoje de manhã,
eu tomei uma decisão inédita. Eu nunca fiz isso, é a primeira vez que eu vou fazer. Apenas para você que está aqui comigo desde o primeiro dia, que está aí fazendo as suas anotações, que está 100% comprometido e que já sabe que está pronto, que quer mais rápido, que quer ter mais resultado, que quer se aprofundar além desse conteúdo gratuito, eu quero te dizer que para você, atendendo aos apelos que eu recebi aí no meu direct do Facebook e do Instagram, que eu vou abrir hoje, não seria hoje, seria lá no início da semana, mas eu vou abrir hoje com uma oferta que só vale hoje para quem está aqui comigo, as inscrições para a minha mini mentoria Step by Step. Nela, você vai ter um método, acesso a um método para conseguir conquistar de 3 a 5 clientes de coaching de negócios ou de consultoria, mesmo que você não tenha experiência em vendas. Porque durante 4 semanas eu vou estar com você para te ajudar com uma mentoria que você vai saber exatamente o que fazer para ajudar os empresários, os gestores de negócio a enfrentar a crise, reinventar os seus negócios. E a gente vai trabalhar em 4 pilares lá na mini mentoria. Nós vamos, primeiro pilar, transformar o seu plano de guerra numa verdadeira máquina de vendas. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou te ajudar a construir, estruturar no papel, de um jeito redondinho, o seu funil de vendas. No pilar 2, eu vou te dar todos os elementos técnicos para que você ajude os empresários que estão sem saída. Você vai receber lá uma série de ferramentas. Na realidade, você vai receber 12 ferramentas destinadas a ajudar o empresário a transformar o seu negócio. Você vai aprender a ajudar o empresário a pivotar, a inovar, a reinventar o negócio. Teve gente que foi inscrito lá na mini mentoria da primeira edição, falou comigo: Cássia, isso daqui é uma verdadeira formação. E é mesmo. E na oferta que eu estou fazendo hoje, além de te ajudar, de te entregar isso de bandeja, para quem se inscreveu hoje, e só hoje, eu vou dar como bônus algo que eu não vendo para ninguém. 1 hora de mentoria individual comigo, além de todos os bônus que eu vou te falar agora. No terceiro pilar, você vai aprender com os grandes. Eu vou compartilhar com você cases de sucesso atuais, de situações que aconteceram nos negócios em Wuhan, na Europa, na Itália, negócios que já saíram ou estão saindo da pandemia, com novidades, com inovações. São cases que eu tive o cuidado de traduzir para você. E você vai aprender um passo a passo técnico para realmente reestruturar o negócio do seu cliente na crise. Como é que isso vai ser entregue? São 4 encontros ao vivo, cada encontro de 3 horas. São aulas fechadas pelo Zoom, que você interage comigo, eu respondo suas perguntas e eu entrego conteúdo de aplicação no negócio do nível que você está vendo aqui, mas algo muito mais aprofundado para que você transforme o seu negócio. Quem quiser, quem já tiver tomado essa decisão, basta ir lá na minha página de vendas. Como é que você vai fazer isso? Muito simples. Você vai sair da minha live. Se você está no Instagram, você vai precisar sair, mas fique tranquila, eu vou ficar aqui te esperando, que eu ainda vou entregar mais conteúdo. Você vai ter tempo de ir lá, comprar e voltar. E vai lá no meu link da bio. O primeiro link que está lá já é o link da página de vendas. Vai lá, você vai se inscrever e vai voltar para cá e vai continuar. Olha só, e lá tem um monte de depoimento de aluno que teve resultado efetivo, tá? O que mais você vai ganhar de bônus? Além desses 4 encontros de 3 horas, você vai ganhar 4 aulas secretas com estudo de caso. 30 palestras que eu fiz só sobre coaching de negócios e estratégias. Você vai poder aplicar. São palestras gravadas com a Cássia, com conteúdo desse nível que você vai poder acessar, que está lá na área de membros.
Além disso, mais 4 ferramentas inéditas de coaching de negócios. Acesso ao meu curso de posicionamento de mercado, que é acessando novos mercados para coaches. E um PDF como estratégia completa para você atender por Zoom ou por Skype. Tudo isso. Olha, eu estou entregando uma verdadeira formação. Para quem tomar decisão hoje, você vai pagar apenas R$ 997 à vista ou até 12 pagamentos lá no Hotmart. Sai da live aqui um minutinho, vai lá no meu link da BIOS, clica lá, vai lá fazer a compra e volta, porque só para quem comprar hoje é que vai ter acesso, além de todos esses bônus, a 1 hora de mentoria individual comigo. Isso vai ajudar você a definir os rumos e a estratégia do seu negócio. 1 hora, mas só para quem tomou a decisão hoje. Bom, vamos voltar para o conteúdo, porque tem mais conteúdo. Eu me comprometi com você a terminar essa live com os passos para você fazer a sua apresentação, o escopo lá da sua proposta. Isso aqui eu realmente recomendo que você registre, que você anote, porque eu estou te entregando um mapa para você preparar a sua proposta e depois saber exatamente como você vai interagir com o cliente na hora de fazer a apresentação. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, e isso você não pode esquecer, é algo que tem um peso muito grande para o sucesso da sua proposta comercial, é sentar diante do cliente e falar, olha, fulano, eu vim aqui hoje porque nós, na última reunião que tivemos, mergulhamos aí na sua realidade. E você, no dia que nós nos reunimos, disse para mim X, Y, Z e W. Você me deu todo o cenário, todo o seu panorama. E eu gostaria, agora, quando eu vou te apresentar essa proposta, que você interagisse e me dissesse se eu entendi corretamente, se eu organizei as informações para retratar fielmente tudo aquilo que a gente investigou sobre a sua necessidade. Porque isso aqui precisa fazer muito mais sentido para você, senhor cliente, do que para mim. Afinal de contas, quem precisa dessa transformação é você e o seu negócio. Tudo isso aqui é sobre você e o seu negócio. Eu falo isso para o cliente. Preparo o cliente. Eu falo para o cliente mais. Senhor cliente, olha, eu gostaria que à medida que eu fosse apresentando, que você interagisse comigo. Se tem algo aqui, senhor cliente, que não retrata, que não condiz com tudo que a gente conversou, por favor, senhor cliente, me contradiga. Fala para mim, Cássia, para aí. Não, não foi bem isso, você entendeu errado. Tá faltando aquilo. Fala para mim, senhor cliente. Por que eu gosto de fazer isso? O cliente precisa saber que ele é o dono da solução, que tudo aquilo é sobre ele e não sobre você. É só assim que você pode entregar valor real para o seu cliente. E aí ele vai ficar comprometido com a sua solução. Porque ele vai sentir que quem está no palco é ele. Que tudo é para ele e é sobre o negócio dele, não é sobre você. Então não tem a menor chance do cliente achar que você está ali pedindo algo, implorando algo ou tentando convencê-lo de alguma coisa. Porque é sobre ele, não é sobre você. Você precisa ter em mente. Segunda coisa, depois de ter essa conversa e deixar o cliente super à vontade, eu digo para ele o seguinte, olha, seu cliente, agora eu estou aqui mostrando para você todo o problema que você identificou para mim quando a gente conversou. E eu gostaria que você enxergasse não só o problema, mas principalmente como que conviver com este problema vem corroendo os resultados aí do seu negócio. Olha o impacto que isso traz aí para o seu caixa, para a sobrevivência do seu negócio, para a sustentabilidade do seu negócio. E diga para mim, senhor cliente, qual é o custo de viver com tudo isso aqui que eu retratei? Como que isso aqui vem afetando sua vida como empresário, o futuro do seu negócio, os planos que você tem com a sua família, a visão de futuro que você tem para o seu negócio e até mesmo a sua possibilidade de ter clientes, de ter um negócio saudável. Pergunta isso para o cliente, não tenha medo. Isso não é sobre você, é
sobre ele. Então, caracterize com profundidade o problema. Depois que você tiver desenhado, eu gosto de desenhar para o cliente bem mastigadinho. Muitas vezes eu desenho uma linha do tempo, toda coloridinha para o cliente enxergar. E aí sim, quando eu apresento a minha solução, eu vou, em cada passo do problema que eu identifiquei, eu vou costurando a minha solução com aquele problema. Por que eu faço isso? Eu faço isso com muito cuidado. Para que ele se reconheça, para que ele perceba que eu tive o cuidado de elaborar, de formular uma solução que realmente fosse aderente, que fizesse muito sentido para a realidade que ele vive. Quando eu faço isso, promovo um imbricamento técnico muito leve, muito competente entre problema e solução, eu vou perguntando para o cliente, isso aqui faz sentido para você? Isso aqui tem aderência à sua realidade? Eu entendi certo? Isso daqui está fazendo sentido? Pergunta para o cliente, faça com que o cliente interaja verdadeiramente com a sua solução. E quando o cliente interage, sabe o que acontece? Ele se compromete com a sua solução porque ele está validando o problema, as consequências do problema, as consequências de continuar a conviver com o problema e a sua solução. Você vai gradualmente obtendo sims. E isso reduz as chances do seu cliente te virar as costas. É isso que você precisa fazer. E ao ir validando, vai ficar muito fácil quando ele apresentar as objeções, porque você já sabe que a proposta é para ele. E amanhã a gente vai falar sobre objeções que amedrontam tantas pessoas. E eu quero te dizer que também não é bicho de sete cabeças, não. Pelo contrário, cliente que te dá objeção tem grandes chances de fechar. Eu espero realmente que esse conteúdo que está na sua tela, tira foto disso, ou então vai lá para o grupo. Se você está no grupo especial, fique tranquilo. Tudo isso que a gente conversou hoje vai estar lá no PDF amanhã, junto com um exercício que vai ser um roteiro para você construir a sua proposta comercial. Mesmo você que quer ir mais rápido, que já tomou sua decisão hoje, que já fez a sua compra e voltou para cá, e que decidiu porque quer, além de ir mais rápido e aprofundar nesse tema, ter o bônus exclusivo, que é só hoje, de 1 hora de mentoria individual comigo, olha, só isso vale muito mais do que você vai pagar. Só 1 hora de mentoria comigo vale muito mais do que o que você vai pagar por essa mini mentoria. Se você já tomou sua decisão, por favor, faça sua compra e me mande um direct. Cássia, já fiz a minha aquisição. Sabe para quê? Para eu reservar o seu horário na minha agenda. Eu espero que a noite de hoje tenha feito uma grande diferença para você ficar muito mais preparado para construir aí a sua proposta comercial. E se você já tomou sua decisão, já foi lá na página de vendas e fez a sua aquisição, até meia-noite de hoje, você pode me mandar um direct que o bônus tá de pé. Até a meia-noite de hoje, faz a sua compra e me avisa no direct que o bônus está de pé. Me marca aí nos stories com um print dessa tela, me contando o que é que valeu a pena na noite de hoje. Ou então vai lá no feed do meu Insta ou do meu Facebook e me conta qual foi o ganho. Eu não consigo ver seus comentários. Eu te peço desculpas mais uma vez. Eu estou bem triste por isso. E me mande um direct para que eu possa interagir com você. Ok? Um grande abraço. Coloca o despertador aí para você não perder a live de amanhã, que amanhã você vai aprender a lidar com objeções. E se você já tomou sua decisão, decidiu que quer ir mais rápido, que quer chegar mais depressa aí no seu destino, que está muito comprometido com os resultados do seu negócio e que por isso tomou a decisão hoje, eu quero te receber de braços abertos e dizer que sim, eu vou honrar a confiança que você depositou no meu trabalho, porque eu estou aqui no conforto da minha casa
100% comprometida em ajudar você a prosperar em casa. Me marca com a hashtag Eu Posso Prosperar em Casa, porque você pode. Se eu posso e você está caminhando comigo, eu vou te mostrar que você também pode. Um grande abraço e até amanhã.